Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial, porque hoje é domingo, é o dia do Senhor, dia em que a igreja celebra com muita alegria a solenidade da Epifania do Senhor. Quero lembrar aquilo que é óbvio, né? Hoje é domingo, é dia de ir à Santa Missa. Eu me comprometo, eu vou rezar por você, peço também que você reze por mim, tá bom? Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Mateus capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Mateus capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunido todos os sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, será terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. Frei, que palavra é essa? O que significa Epifania? A palavra Epifania quer dizer manifestação. A manifestação de Jesus para todos os povos, línguas e nações. Ele não veio somente para um povo seleto, um povo escolhido, mas ele veio para toda a humanidade. Ele morreu para todos nós, para nos salvar. E hoje, nós, tanto na primeira leitura, como no Salmo, no Evangelho, a gente vai contemplar a presença de pessoas estrangeiras, pessoas de outros povos, aqui representadas nesses três homens, nesses três reis magos. E não é porque eles são magos que a gente agora vai pensar que eles faziam magia. Nós sabemos muito bem que a prática da magia, ela não condiz com a nossa fé cristã, com a nossa fé católica. Eles não eram magos porque faziam magia. Eles eram magos porque, na verdade, eles eram grandes estudiosos, como se fossem astrônomos.
eles estudavam o movimento das estrelas, eles eram homens muito sábios. A palavra mais certa para usar seria exatamente os reis sábios. Eles que buscavam também estudar outras culturas, a cultura de outros povos, e eles, então, nos seus estudos ali, eles descobriram que o Messias esperado, ele iria nascer, e que isso iria ser indicado por uma estrela. Então, esses três homens, que a tradição chama de Gaspar, Baltazar e Belchior, né? Gaspar, Baltazar e Belchior, eles saem das suas cidades e vão em rumo, né, no rumo de Belém, guiados por uma estrela. Aqui tem uma questão muito interessante. Quando eu comecei o meu advento, eu comecei a ler esse livro do padre Francisco Fausto. E logo no primeiro capítulo, ele fala, o livro é sobre as verdadeiras alegrias cristãs. Ele começa exatamente esse livro falando da grande alegria que os reis magos sentiram quando viram a estrela. Eu até fiz algumas reflexões em homilias sobre esse sinal que foi para eles tão importante, que alegrou seus corações. É muito bom quando a gente anda meio perdido, mas que a gente está buscando resposta e a gente percebe um sinal. E o autor, um grande homem, Francisco Fausto, ele dizia que assim como Deus deu para os reis magos o sinal da estrela, Deus também dá para cada um de nós os seus sinais. A teologia nos ensina, o homem é capaz de Deus. Nós somos capazes de Deus. Nós somos capazes de conhecer a Deus, conhecer o seu amor. Mas a gente precisa buscar. A graça, ela é manifestada para todos nós, mas a gente precisa corresponder a essa graça. E é muito bonito, e eu queria centrar a minha reflexão exatamente nisto, essa busca pela verdade, essa busca pelo que é bom, essa busca pelo que é verdadeiro. Eu tenho uma música chamada Sede de Ti, que ela fala exatamente, né? Tem uma frase que eu digo assim: a minha busca foi fiel, pois em Ti é o meu lugar. A minha busca, ela foi fiel, ela é fiel. Eu busco a Deus. Não é que eu tenha experiências místicas profundas, que eu sempre veja Deus, que eu sempre sinta Deus. Não é assim. Os reis magos, em um determinado momento, eles pararam lá em Jerusalém para perguntar: e aí, o Messias vai nascer, onde é mesmo? Então, nem sempre a caminhada de fé, a busca de Deus, ela é cheia de evidências. Não, ao contrário. Ela tem muitos caminhos tortuosos, pedregosos, espinhentos. Às vezes, a gente tem que andar na penumbra, ou até mesmo no breu, na escuridão. Mas o importante é a gente não deixar de buscar. Eu acho que um bom propósito para esse começo de ano é você exatamente se dispor o seu coração para buscar. Porque quando a gente busca, Jesus disse, buscai e encontrareis. Deus, ele vai dando os seus sinais. Então, aquela estrela, ela foi o grande sinal que alegrou o coração dos reis magos. Por quê? Porque seguindo a estrela, o sinal da estrela, e todo sinal tem um significado, eles encontraram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles entraram naquela pobre gruta, imagina o contraste, né? A pobreza daquele lugar, a simplicidade daquele lugar e o luxo daqueles reis, que adoram, eles não eram judeus, mas eles adoram o Rei dos Reis e oferecem ouro, incenso e mirra. O ouro para dizer que Jesus é rei. O incenso para dizer que Jesus é sacerdote. E
a mirra, o perfume, significa que Jesus ele vai se sacrificar. Ele vai ser sacrificado. O perfume que era derramado nos corpos, que, por exemplo, aquela mulher pecadora lava os pés de Jesus com perfume, em vista da sua sepultura. Então, veja, esses reis magos, eles representam todos os povos, línguas e nações, que agora vêm diante do Rei dos Reis e reconhecem-o e o adoram. Meu povo, eu não sei se você já teve uma experiência profunda, sincera com o amor de Deus, mas isso é determinante. Eu sei que existem pessoas que são como essa estrela para nós. Sabe aquela pessoa que te convida para ir para a pregação, para ir para o grupo de oração, para ir para a missa, para ir para a adoração, para ir para um grupo de jovens, para rezar, aquela pessoa que te deu um livro de espiritualidade, aquela pessoa que te levou para se confessar há tanto tempo. Enfim, aquela pessoa ela vai ser um sinal de Deus para você. Mas o mais importante não é a estrela, mas o que ela representa, o que ela indica. Por exemplo, eu agradeço muito o carinho das pessoas que quando eu estava no Brasil, sobretudo, iam nos eventos que eu fazia no shopping, os retiros, os lançamentos dos livros, as minhas apresentações musicais, as minhas missas. Eu acho muito bonito, por exemplo, quando esses dias eu estava vendo, né, lá em João Pessoa, aquele show lindo, né, do Frei Gilson, aquela multidão de gente, mais de 500 mil pessoas na Avenida Paulista, as pessoas que admiram tanto o Frei Gilson, o Padre Marcelo Rossi, o Padre Fábio de Mello, tantos outros padres, o Padre Manzotti, enfim. As pessoas gostam da gente, nos admiram e louvado seja Deus por isso. Mas a gente não pode se centrar na pessoa, naquele padre, naquela freira, naquele bispo, naquele missionário, naquele influencer. Não, 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 não. Nós somos apenas um sinal. Nós apontamos para o significado maior, que é Cristo. Somos apenas um canal, somos apenas um instrumento. Ninguém pode parar somente em mim, somente nesses padres. Não, não, não. A gente precisa ir. A estrela só se viu até o momento em que os magos chegaram até a gruta e viram Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tanto você que é um pregador, eu vejo que muitos padres aqui me acompanham, muitos pregadores também me acompanham, assistem o Evangelho de Hoje Ensina. Nós somos apenas um instrumento, nós sabemos disso. Se tira a graça de Deus da gente, a gente vai ser, como São José Maria Escrivá dizia, fazemos coisas horríveis e horrorosas. Sem a graça de Deus, pior ainda. Então, que a gente possa perceber esses sinais de Deus, como os magos perceberam a estrela, né? E através da estrela chegaram a Jesus. Pode ser uma mensagem, pode ser uma música, pode ser, enfim, mas que a gente vá para o essencial, que é o Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Boa festa da Epifania, boa solenidade. Até amanhã, se Deus quiser.